nossas bancadas, debatendo e discutindo junto com você os temas do dia a dia, né, as questões mais importantes para o crescimento, para o desenvolvimento aqui da nossa região metropolitana e, claro, temas importantes para o país também. Reprise diariamente às 8 da noite e você tem às 22 horas, às 10 da noite, o painel regional, com entrevistas importantes também sobre temas que estão na pauta, estão no dia a dia da Baixada Santista e do Brasil também. Painel Debates, nessa edição, com prazer, recebe Aníbal Teixeira, que é atual presidente da Fundação JK e ex-ministro do Planejamento, além de ter tido 4 mandatos como deputado, né? 2 mandatos de deputado estadual em Minas Gerais e 2 mandatos de deputado federal. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, ministro? Boa tarde, realmente um prazer muito grande estar aqui, sendo entrevistado com uma pessoa do seu gabarito. Muito obrigado. Num tema que sempre seduz muito, apesar de eu não ser mais candidato. Muito bem. Professor Iberê, professor de Marketing Político, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no painel Debates. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, é um prazer estar na companhia de vocês, acompanhando o nosso ministro aqui. É um prazer muito grande. Muito bem, lembrando sempre que você pode participar do painel Debates. O telefone para você entrar em contato conosco é o 3017 9110. Você liga, envia a sua pergunta, faz o seu comentário, enfim, fica à vontade para participar com a gente. Tira aí as suas dúvidas a respeito dos temas que vão ser colocados em debate, em discussão nessa edição do painel Debates. Através das redes sociais também você compartilha com a gente pelo nosso facebook.com/painel regional, pela internet, no site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e acompanha com a gente. Depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube, caso você queira tirar alguma dúvida, não é? Ou queira acompanhar algo que você perdeu, você não estava em casa lá com o televisor ligado por acaso, né? Você acompanha no YouTube. O programa fica diariamente disponibilizado para você. Eu tenho em mãos aqui 2 jornais importantes aqui da nossa cidade, da nossa região, né? Nesta quinta-feira, em formato tabloide, o Jornal da Orla, né? Sempre um importante parceiro semanal aqui do nosso painel regional Debates. A Vida em Movimento é a capa manchete do Jornal da Orla dessa edição. Eu passo aqui um exemplar aqui ao ex-ministro Aníbal Teixeira, também ao nosso professor Iberê, tá certo? E temos aqui, como já é de praxe, né, diariamente, também parceiro aqui do nosso painel Debates, mais uma edição desta quinta-feira do nosso Jornal Diário do Litoral também, né? Vou pegar a câmera aqui para mostrar também. A manchete você já está acompanhando aí qual é a manchete, né? Deu para pegar aqui? Fazer o corte aqui. Greve geral, tá certo? Manchete não poderia ser outra, como acontece neste 11 de julho por todo o país, né? A princípio, sem aí com grandes confrontos sangrentos, né? A gente passa também a edição do Diário do Litoral ao ministro Aníbal Teixeira e ao professor Iberê. Bom, e aproveitando a manchete do Jornal Diário do Litoral desta edição, né? A gente abre o debate aqui com o nosso Aníbal Teixeira, ex-ministro de Planejamento, hoje presidente da Fundação Juscelino Kubitschek e deputado por 4 mandatos, 2 vezes deputado estadual, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2 vezes deputado federal, portanto conhece muito bem o Congresso, conhece por dentro, né, os atalhos aí do governo federal, com todas essas manifestações espalhadas pelo Brasil afora, e esse dia declarado como o dia das reivindicações, dias das manifestações. O Diário do Litoral coloca aqui como de greve geral, né? Mas o pessoal está colocando aí como dia de lutas, né? Dia das manifestações de luta, enfim. Como é que avalia aí o momento político, o momento econômico que o país passa nesse instante, ministro? Eu diria que realmente o Brasil passa por um momento diferente. Começaram com as grandes manifestações, feitas mais pela juventude, que inovaram muito. Antigamente você tinha uma liderança unificada, você tinha um partido ou um sindicato convocando, você tinha os veículos de comunicação convencionais, de folheto, carro de som, etc. E na época da internet a coisa mudou. Você tem uma liderança dispersa, não definida, você tem também... Eu estou falando aqui alguma coisa, mas nós temos um professor Iberê que pode corrigir, que é o homem de marketing, né? Nós temos também, não são estabelecidos os locais certos onde vão acontecer os eventos, então realmente houve uma mudança muito grande. O impacto da informática
ainda não foi do suficiente absorvido, especialmente a internet, essa possibilidade dessas redes, e foi uma demonstração muito grande disso. Eu já tive alguma vivência disso. Eu fui presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários, eu fui também União Brasileira de Estudantes Secundários, no Rio, e fui também presidente de mais 6 entidades. Participei de uns 30 movimentos, inclusive um dos primeiros foi contra o aumento do preço do bonde no Rio de Janeiro. Então, como é que eu sou sempre antigo, nos meus respeitáveis 80 anos. Então o senhor deve ter se identificado bem com esse movimento Passe Livre aí, né? Pois é, eu identifiquei de duas maneiras. Primeiro porque realmente o movimento no Rio foi muito curioso, o Juscelino ficava no Rio de Janeiro, ainda não havia Brasília, né? E o movimento foi no sentido de encampar, de que o governo encampasse, tornasse estatal a Light. Os bondes eram da Light, que era um grupo, uma holding canadense. E até muito curioso, porque depois de muito tempo fazendo o plano de governo do Juscelino, eu descobri através de uma pessoa, que era o McDonald Leite Castro, que na verdade a Light sempre quis ficar livre dos bondes e intensificou esse movimento. Incrível, né? Fornecia aos estudantes artigos assim, tipo, fora o povo canadense, tudo numa posição de esquerda bem interessante, e eles fizeram o que queriam. Ficaram livres de uma coisa que dava prejuízo há 11 anos e o governo não tinha dinheiro para pagar, eles então aceitaram generosamente terrenos na Barra da Tijuca, onde estão hoje os condomínios mais luxuosos do Brasil. Então, realmente, então a gente tem que ficar olhando um pouco assim as coisas com um pouco de precaução, né? Então, eu estou contando isso as porque... As coisas precisam ser observadas por todos os ângulos possíveis e imagináveis, porque se pode tirar uma conclusão. Não foi diferente, veja um outro episódio aqui, eu vou contar, isso não é para desestimular a juventude, não, que eu quero até que ela vá para a rua, se movimente, participe. Mas eu recebi uma vez, quando estava na UBS, na sede da Uni, uma porção de faixas contra a American Can. Vocês são muito jovens, não lembram disso. American Can. Era uma empresa de lataria, que fabricava latas para alimentos e que vinha para o Brasil. E foi feito um movimento contra ela, terrível, entendeu? Fora American Can, etc, etc. E eu fiquei patrioticamente contra isso, porque eu era muito nacionalista e tal. Também depois, fazendo o plano agrícola, eu verifiquei, depois como secretário de Estado, depois como assessor do Juscelino, fazendo o plano agrícola, 5 anos de agricultura para 50 de fartura. O Augusto Frederico Schmidt, que era um poeta, mas era também um grande empresário, ele que trouxe a Knorr para o Brasil e tudo, ele me contou uma coisa curiosíssima. A American Can, que era o nosso alvo, era concorrente da Continental Can, que já estava no Brasil, associado com o Matarazzo, e tinha o monopólio da lataria no Brasil. Então, quando a concorrente quis ir para o Brasil, o grupo do Matarazzo convenceu eles a fazer uma campanha nacionalista. Então, na verdade, eu trabalhei muito para a Continental Can. Então, às vezes, as pessoas entram nesses movimentos com um pouco de ingenuidade, né? Idealismo e tudo. Mas eu estou contando isso porque há um limite que tem que ser feito às lideranças que fazem esses movimentos de rua, um limite assim entre o que é uma manifestação, o que é um distúrbio civil, o que é uma guerrilha urbana e até o que é uma guerrilha. Esses limites têm que ser bem entendidos. Eu faço aqui a rua é importante no momento, eu acho que é importante as lideranças se movimentarem. A gente recebe bem um movimento como esse que está acontecendo aqui agora, desse movimento reivindicatório geral dos operários, mas é preciso realmente um pouco de cautela às vezes. Então eu estou respondendo sim, porque depois, se você der a oportunidade, nós podemos conversar sobre o porquê dessas cautelas, tendo em vista o exemplo egípcio. Né? Sem dúvida nenhuma, é verdade. Mas eu acho que eu já falei demais. Mas com a minha idade, eu acho que eu estou um pouco carente de público, então eu resolvi fazer um comício. De tribuna? Não, mas foi muito boa, interessante a explicação, sem dúvida nenhuma. Uma visão muito clara, né, do que está acontecendo aqui nesse momento pelo país afora. Né, Iberê? Iberê já participa conosco aqui semanalmente, né, e a gente tem acompanhado bastante de perto também as posições do Iberê. E hoje um dia um pouco diferente, né? A gente anda pelas ruas aí da cidade, um movimento muito pequeno, praticamente ônibus nenhum circulando, lugares aí estratégicos da cidade ocupados, gente fazendo piquetes, manifestações, área portuária impedida,
ligações, gente que mora em lugares aí mais distantes com dificuldade de chegar ao trabalho, enfim, uma coisa, os bancos totalmente fechados, né, Iberê? E aí? Eu acho que o dia foi bem propício, até porque o ministro colocou com uma clareza muito grande, e eu gostaria de reforçar com toda a sua delicadeza, colocando de que a gente tem que olhar esses movimentos com um olhar um pouco mais crítico. Não dá para que você tenha toda esta movimentação contra o governo federal, né, contra o Congresso Nacional, onde a própria CUT, CGT, o Partido dos Trabalhadores, Partido PSOL, sindicatos que tradicionalmente sempre apoiaram, né, sempre foram a base de toda a linha do PT, pelo menos, que hoje está no governo federal e que de repente vem para a rua, né? Nós vamos reivindicar. Então nós precisamos começar a olhar assim, não dá para virar essa balbúrdia, né? A cada esquina nós estamos reivindicando. Eu brinquei até com o Edgar antes de começar o programa, perto de casa estava lá uma reivindicação, uma associação dos portadores de calo, eles estavam lá reunidos, tem calo, então eles se reuniram. Aí na outra esquina, portadores de cachorro, chihuahua. Então nós perdemos, e aí é o grande risco, o foco dessas manifestações. Para o Congresso, pela própria experiência do ministro, vou querer ouvi-lo, o Congresso fez lá ele joga para os holofotes, né? Todas as reivindicações que foram levantadas na rua, as soluções são daqui 20 anos, mais ou menos. Porque eu não sei se este jovem que hoje está lá vai ter a mesma fibra, vai ter a mesma vontade de ir para a rua para cobrar o que 20 anos atrás não fizeram. Por quê? Você atrelar a solução da educação, uma coisa que me preocupa muito, ao pré-sal. Pré-sal, pelo pouco que a gente entende, é 20 anos mais ou menos para começar a pingar alguma coisa. Isso se não tiver a UPEP não tiver nenhuma grande medida. Mas daqui 20 anos, então, tudo vai ser destinado à educação. Daqui 20, não é para amanhã, não. Os médicos, o médico era 6 anos, agora passou para 8. Mas a partir de 2015. A partir de 2015. Então, de 2015 mais então, 8, 23. Essas coisas eu não sei se pela idade, né? A gente vai ficando com um pouco mais de idade, vai cansando, não vai acreditando tanto nessa coisa imediatista que o Brasil precisa. Culpa de quem? Do próprio governo. Deixou acumular a tal ponto, que hoje é para ontem qualquer reivindicação que vai para a rua. E o governo não sabe como resolver. Então, essas coisas hoje, você está vendo aí todas as estradas fechadas, né? As pessoas sem poderem trabalhar, tudo bem, vamos reivindicar. Mas até certo ponto, se você ligar hoje, qualquer emissora de TV que está acompanhando, você não consegue ver duas faixas iguais, duas reivindicações na mesma passeata. Quer dizer, isso é um risco muito grande. Então, vou voltar àquilo que o ministro falou. Há que se olhar as manifestações com um pouco de cautela, há que se entender o que efetivamente está acontecendo. Porque os aproveitadores existem em todas as manifestações oriundas do próprio povo. Quando nós tivemos aí o passe livre, né, muita gente aproveitou, até os vândalos, né? Assaltaram, quebraram, fizeram E aí neste entra partido, aí o partido toma uma bandeirada, sai da reivindicação, cada um começa a puxar para si a paternidade da reivindicação. Isso me causa um pouco de estranheza, como essa história do Volta Lula, né? Começou já dentro das manifestações. Então essa coisa começa a politizar a tal ponto, e a saúde continua sem infraestrutura, a educação do mesmo jeito, a segurança pior ainda. E nós estamos discutindo o quê? Qual é a medida imediata que o governo tomou até agora? Isso me preocupa, ministro. Eu queria ouvi-lo também num comparativo, né? O quadro comparativo do governo que o senhor fez parte, né? O governo Sarney, que ficou como uma marca, né? Cravada no peito do presidente na época, que foi o período de inflação, né? Aquela coisa de 70%, 80% de inflação ao mês, aquela coisa de você entrar no supermercado de manhã está um preço, à tarde outro, e à noite já virou. O governo Sarney, infelizmente, encerrou o seu mandato com essa pecha, com essa marca registrada da inflação, que realmente foi
foi muito ruim, né? E houve uma evolução, uma virada no governo Itamar para o governo Fernando Henrique, um controle inflacionário. E eu queria que você fizesse um comparativo aí, né, daquele período com os dias de hoje. Porque a inflação é uma ameaça novamente, né? Mas o Edgar põe essas comparações são interessantes e elas põem em evidência o problema da gestão. Por exemplo, nós temos visto uma agitação muito grande durante muito tempo no Brasil sobre a reforma agrária. Na época do Juscelino, eu era diretor de imigração e colonização e, por sugestão de Dom Helder Câmara e de duas reuniões no Nordeste, em Campina Grande e em Recife, foi sugerido que se fizesse um atendimento às populações migrantes, que nós fizemos 40 postos de imigração. O próprio Lula passou por esses postos de imigração e também uma experiência piloto de reforma agrária. Nós, então, separamos no Brasil 32 pontos em que haviam tensões na área rural, por causa do latifúndio, do trabalho escravo, etc. E aí nós fizemos essa experiência, criamos 32 núcleos coloniais. Para que se tenha uma ideia, nós localizamos nesses núcleos 262 mil pessoas. Foram núcleos, Una, Ituberá, Porto Seguro. Para que vocês tenham um exemplo, nós fizemos o núcleo de Jaíba e de Petrolina, que exportam hoje 800 milhões de frutas para a Europa, além de vinho. E eram migrantes, sem terra. Então o problema é executivo no Brasil. O problema é executivo. Eu pego, por exemplo, a reivindicação que despertou tudo isso, que é o passe livre. Aí eu venho para o governo do Sarney. Quando eu assumi o ministério, eu não peguei a inflação. Eu tinha que sair antes, por sorte, eu não fui atingido pela inflação. Eu já havia saído do ministério. Então foi ministro de 87 e 88. Foi um período bom do governo Sarney. Período bom do governo Sarney. Então, quando nós havíamos prometido, político gosta de ter promessa, que nós vamos dobrar o salário mínimo e tal. Quando eu sentei ali, que eu vi, não dava. Se dobrasse o salário mínimo, quebrava 70% das prefeituras. Havia já aquela reivindicação de incorporar 5 milhões de pessoas que nunca pagaram o INSS, que eram os trabalhadores rurais, no INSS, quebraria o INSS. Então eu inventei uma coisa chamada políticas compensatórias. Como não podia dobrar o salário, então pesquisei o que a gente podia fazer fora disso. Descobri que 18% do salário mínimo, ou de quem ganhava 2 salários mínimos, era gasto em transporte. Então, sem mexer com o Congresso, nós criamos o Vale Transporte. O empresário paga. Tanto que hoje 65% das pessoas têm o Vale Transporte, que é pago pelo empresário. Pouca gente se recorda disso. O Vale Transporte foi criado pelo ministro Aníbal Teixeira no governo Sarney. Depois eu criei o Vale Refeição, que era 12% do custo do operário gasto. Com isso nós conseguimos um aumento, depois o leite, depois o mutirão habitacional, programas feitos a nível do executivo. E nós conseguimos com isso, veja o importante, aumentar em 66% o poder de compra do salário. Que o que o operário gastava pagando comida, o que ele gastava pagando transporte, ele passou a não gastar. Então é preciso realmente, o Brasil está exigindo hoje mais gestão. O problema nosso é um país rico, realizado, e você até brinca lá em Brasília, diz que enquanto o Congresso dorme, o país cresce, entendeu? Não pode falar mal dos deputados, que eu fui deputado 4 vezes. Mas é um problema gerencial, Então eu quero dizer que, comparando esses governos, o que precisa realmente é de nós dar... E as suas observações são muito sérias. Um dos equívocos dessas manifestações é que existem os canais próprios para isso. Existem os canais próprios. Então, essas derivações, essas coisas... Eu até tenho uma certa preocupação, e até vou mostrar aqui, não sei se dá para mostrar, mas assim, lendo. Por exemplo, aquela comparação que eu fiz das manifestações é interessante, né? Você tem uma mudança do perfil das manifestações por causa da informática e tudo, né? É uma coisa muito interessante, das redes sociais. Eu fiz essa comparação aqui, não sei se dá para a televisão pegar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Você consegue. Como é que era antes, como era mobilizações. Depois? Antes, depois. É interessante aqui, acho que a câmera consegue pegar aqui sim, né? Acho que dá para pegar. Antes e depois, né? Aqui, antes,
nós tínhamos líderes definidos, não é? Foco específico, é isso? Partidos que coordenavam, né, os movimentos, não é isso? Aí o quarto item qual é? O Iberê, dá uma lida aí para mim, por favor. Da Rádio TV. Locais definidos. Locais definidos, Rádio TV. O quinto item, carros de som. E o sexto, locais também definidos. Aí a gente vai para as manifestações. Agora a liderança é fluida. Fluida, né? Fluida. Os focos estão dispersos, não é? As redes são redes virtuais, tem internet, não é? Tem megafones, é isso? Faixas e cartazes, né? E por último, lá, Iberê, o número 6. Locais indefinidos. Locais indefinidos. Muito bem. É realmente o que está acontecendo hoje. A gente tem que sair para um intervalo rápido, viu, ministro? Tá. E a gente, antes de retornar, e antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Todo mundo já teve aborrecimentos relativos a uma compra ou contratação de serviços. Quem é que não se sentiu lesado ao adquirir um sofá que não é entregue no prazo ou um produto com defeito ou data de validade vencida? E o que fazer num caso como esse? Felizmente, a Prefeitura de Santos conta com um departamento muito eficiente na solução desses problemas. É o SIDOC, que tem como função informar, orientar e defender o consumidor e os seus interesses. E também promover a conciliação entre os consumidores e os fornecedores. Além disso, o SIDOC fiscaliza e aplica sanções administrativas previstas no Código do Consumidor. 80% dos casos acompanhados pelo SIDOC são rapidamente resolvidos. As maiores reclamações sempre são referentes aos setores de serviços, produtos e mercado financeiro. O SIDOC atende questões relativas ao consumo e, por isso, recomenda que as pessoas, no ato das reclamações, sempre tragam as notas fiscais ou contratos de compra. O Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor fica na sede do Poupa Tempo, na Avenida João Pessoa, 246, no centro de Santos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. E aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Não se esqueça, se você tiver aí um problema com alguma compra, não é, ou de produtos ou serviços, procure o SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, mais um serviço da Prefeitura de Santos. Agora o intervalo, voltamos em instantes. Muito bem.